Glória a Deus. Estamos da igreja para Pai do Senhor, amém? Amém. Estamos felizes de estar aqui mais uma vez para adorar o Senhor. Abre a tua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 21. São Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. Queria estar dando o tema desta mensagem: transformando as pedras de tropeço em degraus. Glória a Deus. São Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. Todos acharam, amém? E passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que, havendo 12 anos, tinha o fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar as suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Glória a Deus. Deus amado, Deus querido, mais uma vez estamos na tua presença para te adorar, para te bendizer, para te exaltar. Oh Deus, tenhamos tudo nas tuas mãos, como o Senhor está direcionando esse culto, Pai. Fala conosco, Pai, que nós possamos sair daqui edificados, preparados, aperfeiçoados, Pai, renovados, consolados, exortados, Pai, pela tua palavra. Continua conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Glória a Deus. Transformando as pedras de tropeço em degraus. Glória a Deus. No contexto deste capítulo 5, nós veremos que Jesus, no começo deste capítulo, está em Decápolis, numa terra chamada Gadara, onde ali ele encontra-se com um endemoniado. Então ali Jesus trabalha liberando a libertação, o milagre na vida daquele homem, e deixando ali para continuar a obra de evangelização em Decápolis. Então Jesus, depois de fazer esta obra, depois de operar esse milagre de libertação na vida daquele homem, a Bíblia nos informa no versículo 21 que ele entra no barco e volta para a Galileia. Então, quando ele chega na Galileia, uma grande multidão já lhe esperava. Então, quando Jesus sai do barco e coloca os seus pés na terra, ó Senhor da glória, logo aquelas multidões chegam perto de Jesus. Dentre aquelas muitas pessoas, destaca-se um homem, a saber, Jairo, um dos príncipes da sinagoga. E este homem chega até Jesus e disse: a minha filha está moribunda, a minha filha está doente, a minha filha está quase morrendo. Então aí ele faz o convite para Jesus ir até a sua casa para curar, para salvar a filha da morte. Aleluia. Então Jesus atende agora ao pedido daquele homem e vai com ele seguindo um caminho até chegar à casa do homem chamado Jairo. Mas se nós olharmos nas atitudes de Jesus em toda a Bíblia, em todos os evangelhos, você perceberá que Jesus aqui tomou uma atitude diferente. Tomou uma atitude que ele não costumava tomar. O quê? Recebeu o convite de habitar ou pousar ou visitar a casa de alguém. Não era normal Jesus ir na casa das pessoas.
na sua casa, geralmente Jesus não aceitava. Jesus, ele só ia na casa das pessoas quando ele tinha em mente um propósito específico. Quem se lembra da passagem de Zaqueu? O próprio Jesus se convidou. Por quê? Porque o objetivo de Jesus era salvar aquilo que se havia perdido. Então Jesus, ele não era acostumado a receber pedidos e ir na casa das pessoas, não. Jesus só ia na casa das pessoas quando ele tinha um objetivo na caminhada ou dentro da casa das pessoas. E qual era o objetivo de Jesus? Jesus, pela sua onisciência, sabia que pelo caminho onde ele iria passar, havia uma pessoa que precisava do milagre. Então Jesus agora aceita esse chamado e começa a sua caminhada, a sua trajetória até a casa de Jairo. Então, quando ele está andando, quando ele está caminhando, a multidão que cercava Jesus começa a gritar: Jesus está vindo, Jesus está andando, Jesus está no meio do seu povo. E uma certa mulher, que a Bíblia não nos informa o nome, a Bíblia nos informa que ela ouve o clamor daquela multidão, os gritos daquela multidão, e ela pensa consigo, e ela diz para si mesma: se eu tão somente tocar na veste desse homem, eu serei curada. Aleluia! A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé brotou no coração daquela mulher, por quê? Porque ela ouviu falar de Jesus. Quando nós ouvimos falar de Jesus, gera em nós a fé, a necessidade de conhecer o homem chamado Jesus e o Deus que habita nos céus e na terra. Mas essa mulher, ela tinha alguns problemas. O primeiro problema desta mulher, a primeira pedra de tropeço que tinha na vida desta mulher, era a sua enfermidade. A Bíblia vai nos informar que ela sofria há 12 anos de um fluxo de sangue. Então, a lei dizia que a mulher, quando tinha fluxo de sangue, ou quando ela chegava, quando ela estava no período fértil, ela tinha que se separar do arraial, ela tinha que ficar no lugar conhecido pelos historiadores como Vale dos Imundos, afastado da multidão, pois a lei dizia que se ela encostasse em alguém, a pessoa se tornaria imunda, assim como ela. Então ela estava num lugar chamado Vale dos Imundos, e por ela estar ali, ela não poderia sair dali. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, brotou a fé no seu coração, ela falou assim: eu tenho que sair daqui, porque eu sei que o milagre só vem da parte deste homem. Amém. Aleluia. Nós temos que ter a convicção que o nosso milagre, que a nossa vitória só vem da parte do Senhor Jesus. Então, a primeira pedra de tropeço na vida desta mulher, que impedia de ela receber o milagre, era a enfermidade. A enfermidade que assolava. Ela vivia naquele vale há 12 anos, pois ela só podia sair dali e voltar para a sua casa, e voltar a viver com seus parentes, e voltar a viver no meio do arraial, quando o período fértil passava. Mas a Bíblia nos informa que ela sofria de um fluxo de sangue, ou seja, o sangue não parava de jorrar. Então ela permanecia imunda por 12 anos. Então por 12 anos ela não pôde conversar com seus pais. Por 12 anos ela não pôde voltar para a sua casa. Por 12 anos ela não podia se comunicar com o povo onde ela foi, onde ela cresceu e se comunicava diariamente. Mas ela ouviu o que o Senhor estava passando, foi gerada a fé, e ela falou:
receber o milagre. A enfermidade pode até se levantar, os problemas podem até se levantar na nossa vida, mas isso não nos impede de buscar o Senhor. A enfermidade pode até nos deixar fraco, a enfermidade, como disse a irmã Ana, pode até nos entristecer, nos deixar angustiado, atribulado, com luta, triste, mas isso não nos impede de buscar a face do Senhor, porque quando nós buscamos ao Senhor, Ele se manifesta com milagre. Louvado seja o nome de Jesus. Graças a Deus. Então aquela mulher pega a primeira pedra de tropeço e transforma no degrau para alcançar o milagre. Oh, aleluia. A segunda pedra de tropeço que existia para aquela mulher receber o milagre era a própria lei. Porque a lei dizia que ela tinha que ficar afastada, ela tinha que ficar separada do povo. E se ela andasse pelo meio da multidão, pela lei, ela tinha que ser apedrejada. Ela não podia sair, ela não podia colocar o pé para fora do vale dos imundos. Se ela encostasse em alguém, aquela pessoa, como eu já disse, se tornava imunda como ela. Porque a lei dizia, se uma pessoa é imunda, ela não pode habitar no meio de outras, ela tem que ficar afastada, separada, provando mais uma vez que a lei é preconceituosa. Nós não vivemos na lei, nós vivemos na graça, porque a graça é aquela que aceita o pecador como o pecador está, e depois que ele aceita a graça, recebe Jesus, ele agora é transformado e passa a viver segundo a palavra de Deus. A graça é manifestada em Jesus, e o próprio Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Com Deus não tem preconceito, com Deus não tem racismo. Se você vier, pode estar doente, pode estar atribulado, pode estar endemoniado, mas se chegar na presença de Jesus, você sai liberto, você sai curado para a glória do Senhor Jesus. Então a pedra de tropeço chamada lei, ela colocou debaixo do pé e fez de um degrau para obter o milagre. Tem muitas pessoas que não alcançam o milagre porque estão caindo, estão tropeçando numa pedra de tropeço chamada lei. Nós não vivemos da lei, nós vivemos da graça. A graça é manifestada por Jesus Cristo. Se você abrir mão da graça e continuar na lei, você automaticamente, literalmente, está dando mais atenção a Moisés do que ao próprio Jesus. Oh, grande Deus. Então ela falou, e o apóstolo Paulo nos informa que pela lei, que pelas obras da lei ninguém pode ser justificado, porque a justificação, a graça, a obra segundo o milagre, segundo Jesus, é mediante a fé. Por isso que aquela mulher desobedeceu a lei, porque ela alcançou um nível de fé, e ela descobriu que para ela alcançar o milagre em Jesus Cristo, ela devia deixar a lei de lado e dar atenção à fé. Aleluia. O milagre na nossa vida só acontece quando nós abraçamos a graça mediante a fé para alcançarmos a justificação diante de Deus. Então aquela mulher pega a lei, abre, joga a lei de lado, coloca o pé para fora e vai em busca do milagre, e vai em busca de Jesus. E a Bíblia nos informa que ela começa a entrar no meio da multidão. E nós passamos para a terceira pedra de tropeço que tinha na vida daquela mulher. Primeiro, enfermidade. Segunda, lei. Terceira, a multidão. Ela para chegar em Jesus, ela tinha que passar pela multidão. E quais eram as características daquela mulher? Primeiro, aquela mulher estava fraca, porque quando você perde sangue constantemente, a sua tendência é a ficar fraco. Sangue é sinal de vida.
se você não tem sangue, você não vive. Então, por 12 anos, aquele fluxo saía além do normal. Então, a tendência dela era cada dia ser mais fraca. Mas o que é que ela fez? Ela, gerando a fé no seu coração, brotou também a força e a perseverança, a força de vontade de chegar até Jesus. Aleluia! Então ela, mesmo fraca, caído, debilitada, ela começa a adentrar no meio da multidão para chegar até Jesus. E ela começa agora a tocar nas pessoas, sem dizer que ela estava com medo, porque ela sabia que pela lei, se ela tocasse alguém e a pessoa identificasse que ela era imunda, ela morria na hora. Então ela entrou no meio da multidão com medo, mas crendo que se chegasse até Jesus, o milagre iria acontecer. Então ela adentrando na multidão, a multidão sempre foi uma barreira, sempre foi um obstáculo na vida daqueles que queriam ver Jesus. Zaqueu queria ver Jesus, mas não podia. Por quê? Porque além de ele ser pequeno, a multidão o impedia de chegar até Jesus. Quando nós abrimos as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Marcos, no capítulo 2, nós vemos que 4 jovens pegam um paralítico, mas não pode levar até Jesus por causa da multidão. Então a multidão, para aqueles que queriam chegar até Jesus, sempre foi um problema, sempre foi um obstáculo, sempre foi uma barreira, sempre foi uma pedra de tropeço. Mas aquela mulher, ela estava com tanta coragem, com tanta força, com tanta fé, que ela começou a adentrar no meio da multidão. Aleluia! O historiador Flávio Joséfo diz que geralmente 30 mil pessoas seguiam Jesus. E Jesus era um homem que vivia no meio da multidão. Então a multidão cercava Jesus. Então, para aquela mulher chegar até Jesus, ela tinha que no mínimo passar por 15 mil pessoas. E quando ela foi entrando, o historiador disse que ela conseguiu chegar até Jesus por meio de empurrões humanos. Porque toda vez que ela passava, ela se batia, ela trombava nas pessoas. E toda vez que ela iria cair, alguém empurrava ela. E com esse empurrão, ela conseguia ir mais além. Continua empurrando. Quando ela botava o pé e conseguia passar numa pessoa, a pessoa com raiva empurrava ela e ela ia mais para frente. Isso foi propósito do próprio Deus. Porque quando você está fraco, debilitado, Deus usa a estratégia para você chegar até Ele com mais pressa, depressa, para alcançar o milagre. Então, quando ela ia andando, e aí ela recebia os empurrões daqueles homens, ela conseguia chegar cada vez mais perto de Jesus. Não importa se estão te empurrando, querendo te derrubar. O importante é que enquanto eles te empurram, mais para perto de Jesus você está chegando. Aleluia! Quanto mais que eles te empurram, pensando que você vai cair, mais perto de Jesus você chega. Quanto mais que ele te empurra, pensando que você vai tropeçar, pensando que você vai cair, mais perto do Todo-Poderoso você está chegando. Então, devido àqueles empurrões, a sua perseverança, a sua força de vontade, ela chega até Jesus. E ela vai e toca somente na orla, na ponta do vestido de Jesus. Mas, irmãos, como que ela sabia quem era Jesus se ela nunca tinha visto Jesus? A Bíblia nos informa que assim que ela tocou, na mesma hora ela foi curada. Na mesma hora o fluxo de sangue secou, parou. E ela não sabia quem era Jesus. Mas a Bíblia vai nos informar que depois ela descobriu quem era Jesus. Como que ela descobriu quem era Jesus se ela nunca tinha visto Jesus?
veste de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Ela foi tocando na veste de cada um. Quando ela passava, ela tocava no vestido de um, continuava enferma. Ela chegou na orla de Pedro, tocou na orla de Pedro, não recebeu a cura. Então a pessoa, isso daí não é Jesus. Chegou, tocou na orla do vestido de Tiago, esse daí não é Jesus, continuou enferma, continuou doente. Mas na hora que ela tocou na orla de Jesus, na mesma hora ela ficou curada e ela percebeu, esse é Jesus. Por quê? Porque na mesma hora que eu toquei, eu fiquei curada. Aleluia. E Jesus olhou e disse assim: quem foi que me tocou? Aí Pedro, que tinha uma mente carnal naquela época, respondeu Jesus: o povo te aperta, o povo te toca. E você pergunta quem é que te tocou? Aí Jesus olha para Pedro e diz assim: alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude, de mim saiu o poder de cura. Aqueles que tocam em Jesus pela fé recebem milagre. Aquele que toca nas vestes de Jesus, crendo que o milagre vai acontecer, o milagre chega na vida dele. Então Jesus disse: de mim saiu virtude. E ela, com medo, pensando que Jesus ia condená-la, porque Jesus era judeu, conhecia a lei, sabia que ela tinha que morrer apedrejada na hora. Mas Jesus não veio para cumprir a lei, veio para manifestar a graça. Ela lhe diz assim: não temas, a tua fé te salvou. Glória. Tu estás curada, não precisa ter medo, porque em mim se manifesta a graça de Deus. E a graça é aquela que salva, é aquela que liberta, é aquela que opera um milagre na vida de quem tem fé. Aquele que chega diante de Deus com fé que Ele vai fazer um milagre, não sai frustrado, não sai decepcionado. Nessa noite Deus está falando para você: transforme as pedras de tropeço que estão se levantando na sua vida para tentar te parar, transforme ela em degraus para chegar até a presença do Deus Todo-Poderoso. Talvez é a enfermidade, talvez é a dor que está se levantando, tentando te parar. Talvez é a angústia que está se levantando, talvez é a afronta, é a acusação. Não tenha medo. Antes da acusação se levantar, já foi gerada no seu coração a fé. E quando a fé está no seu coração, ninguém consegue tirar a fé do seu coração. Aleluia. Porque foi gerada pela palavra de Deus. Então transforme essas pedras que se manifestam, que aparecem, que são colocadas na tua vida para te derrubar, como pedras. Faça delas degraus para chegar até o milagre chamado Jesus. Não se importe com a enfermidade, não se importe com a lei, não se importe com a multidão. O milagre, você tem que alcançar o alvo. Tem um objetivo que é o céu, e você vai ver o milagre manifestar na sua vida. A igreja de pés agora. Oh, aleluia. Se tem alguma pedra de tropeço e você está sentindo dificuldade de caminhar na presença do Senhor, porque as pedras de tropeço se manifestaram, não tenha medo. Eu vou fazer uma oração. Pode continuar no seu lugar mesmo. Oh, aleluia. Peça para Deus tirá-las, ou peça para Deus te dar força para você transformar essas pedras em degraus, para você alcançar o milagre que você almeja, que você deseja, que você está esperando. Não se preocupe com a enfermidade. Deus permite enfermidade. Não se preocupe com as acusações, com os levantes. Isso é normal na vida do fiel. Não se preocupe com a multidão. Não se preocupe com os empurrões. Esses empurrões estão te ajudando a chegar
chegar mais perto de Jesus. Aleluia. Esses empurrões vai aproximar você do Todo-Poderoso. Esses empurrões vai adiantar a promessa de Deus na sua vida. Glória a Deus. Feche os teus olhos e fale com o Senhor nessa noite. Deus amado, Deus querido, estamos diante da tua palavra, Pai. Oh Senhor, já foi pregada, já foi ministrada. Oh Deus, e sabemos, Pai, que no nosso coração, assim como naquela mulher, Senhor, foi brotado a fé, foi gerado a fé, foi produzido a fé. Oh Deus, nós repreendemos agora, Pai, todo levante, Pai, tudo aquilo, Senhor, que se manifesta, que se levanta, Senhor, para atrapalhar, para tentar impedir, Senhor, a caminhada dos teus filhos. Oh Deus, nós repreendemos agora, Pai, e nós profetizamos, Pai, a unção de força, a unção de perseverança, para que esta pessoa, para que esta mulher, para que este homem transforme, Senhor, as pedras de tropeço, Senhor, em degraus para chegar até a tua presença. Oh Deus, opera um milagre, Senhor. O Senhor sabe o que passa na mente deste homem. O Senhor sabe o que passa na mente desta mulher. O Senhor sabe o que passa, Senhor, no coração. O Senhor discerne, Pai. O Senhor conhece, Pai, os desejos, as intenções do coração. Oh Senhor, da força, da graça, e que os teus filhos possam, Senhor, ser perseverantes, Senhor, até chegar ao céu, e que eles possam receber o milagre da tua parte. Profetizamos em nome de Jesus a bênção e a vitória, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.